ou boa tarde, ou boa noite, dependendo, né, do momento que cada um vai assistir esse vídeo. É com muita alegria que novamente nos encontramos aqui para juntos fazermos mais um estudo do nosso livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro ano. E para que a gente se sintonize com esse estudo do dia de hoje, eu gostaria de convidar a todos vocês para parar um pouquinho tudo aquilo que vocês estão fazendo e levar o pensamento ao mais alto, junto de Deus, junto aos irmãos espirituais, para fazermos então a nossa prece inicial. Mestre Jesus, amigo, irmão, inundai-nos neste dia com todo o seu amor, com toda a sua luz, juntamente com os seus ajudantes, seus mensageiros. Permita que hoje cada um de nós, no estudo deste dia, possamos estar abertos, verdadeiramente abertos, para a compreensão daquilo que será trazido hoje através do livro que estamos estudando. Que os nossos corações se alegrem com esse saber e que desejemos, Senhor, colocar esse aprendizado na prática, nos esforçando cada dia mais para fazermos algo melhor, semelhante aos teus ensinamentos, seguindo-te, Jesus, como nosso modelo e guia. Estejais conosco nesse dia de estudo, nesse momento, assim como os nossos benfeitores, para nos amparar nas nossas dificuldades de compreensão. Estejais conosco todos os dias das nossas vidas, para nos fortalecer diante das dificuldades que ainda enfrentamos, por sermos, Jesus, tão fracos e pecadores. Estejais conosco com seu infinito amor para nos guiar à direção. Que assim seja, graças a Deus. E para darmos continuidade, vamos então à leitura preparatória do livro Fonte Viva por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar da lição 26. E a lição 26 é Obreiros sem fé. Obreiros sem fé. E aí Tiago, aqui já no comecinho da leitura, ele nos diz: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Lá no capítulo 2, no versículo 18. Então, na leitura de hoje, ela nos faz um convite para cada um de nós, para buscarmos refletir sobre esta questão dos obreiros sem fé. Será que nós já nos sentimos um obreiro com fé? Ou ainda estamos, como o texto nos traz, obreiros sem fé? Porque o obreiro sem fé, nos diz Emmanuel, é aquele que desanima com facilidade. Ele deixa, de repente, de fazer a caridade porque ele acha que as pessoas, o mundo, não merece, como diz o texto, não presta, o mundo não presta.
ele não se empenha muito nos trabalhos edificantes, né, em prol de ajudar o outro. Ele foge dos convites, dos trabalhos, né? E aí eu me coloco sempre muito dentro daquilo que nós frequentamos, que é o centro espírita. A gente já recebeu, será, algum convite para ser trabalhadores da casa, para doarmos a casa um tempinho que nós temos? E a gente já disse não, alegando sempre que não está preparado, não tenho tempo, a vida é muito corrida, ou não mereço, não sou digno ainda de assumir esses compromissos. Será que nós já passamos por essa situação? Vamos refletir. Será que a gente já procurou pela religião quando a gente estava com alguma necessidade, mas fomos lá, tomamos um passe, fizemos uma assistência? Quando a gente resolveu aquilo que a gente tinha lá para resolver, a gente nunca mais foi. Será que nós estamos assim ou conhecemos alguém assim? Desistimos? Porque, na verdade, algumas pessoas nem acreditam muito. Vão por uma necessidade, por uma dor que as leva, mas não dão continuidade por não acreditar muito, né? Que aquilo realmente vai dar resultado no tratamento espiritual. Vai lá melhorar a minha situação, né? Muitos se perguntam isso. Será que nós ainda estamos trabalhando a nossa humildade, ou nós não estamos muito preocupados em trabalhar essa humildade? A gente vive a lamentar pelas dificuldades da nossa vida, né? A achar que Deus nos esqueceu, achar que eu só vim aqui para sofrer, que devo ter sido muito ruim na outra vida porque eu só vim aqui para sofrer. Será que a gente já consegue trabalhar nossa autodisciplina? E o estudo nos diz que o obreiro sem fé é o trabalhador que não termina o serviço. É o aluno que estuda continuamente sem aprender a lição. E Emmanuel nos faz um alerta. Não se concentre na fé sem obras. Também não faça nada sem a fé no poder divino, por fazer, porque o outro disse que é bom, né? E não faça nada apenas por nós mesmos. Sempre temos uma outra pessoa a atender, a consolar. Então, Emmanuel nos faz esse grande convite a essa grande reflexão. E ele diz assim, para finalizar o capítulo: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação, no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhes competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos nossa fé por intermédio das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e de poder. Então, que a gente saiba revelar a nossa fé, que saibamos ser obreiros da fé, dedicando-nos ao aprendizado, sim, mas a um aprendizado que não é como ele diz aqui, a gente só aprende, estuda, mas na verdade parece que é para cumprir um cronograma. Na verdade, esse estudo não está me trazendo a melhora íntima, que é o que o estudo nos faz.
né? Então, é olhar para tudo isso com fé, com perseverança e entendendo, gente, os livros, a literatura da doutrina espírita, elas contribuem para esse nosso crescimento espiritual. O estudo não é em vão, o trabalho não é em vão, viver não é em vão. Precisamos então nos dedicar a sermos verdadeiramente obreiros da fé, obreiros de Deus, trabalhadores, né? Obreiro que significa trabalhador, ser um trabalhador de Deus, de Jesus, ajudante dos benfeitores espirituais aqui neste plano. E desta forma, com certeza, nós acrescentaremos muito à nossa encarnação. Estaremos bem vivendo a nossa encarnação. Então, pensemos nisso, né, com muita reflexão, para que a gente possa, então, nos melhorarmos, estar aí à frente de sermos cada dia obreiros, trabalhadores do Senhor. Bom, então, hoje, no nosso estudo, nós vamos para a aula 21, estamos finalizando o livro, né? Hoje nós vamos estudar a aula 21 e o tema são os acontecimentos da vida. Aqui na parte A, nós vamos falar da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nos tormentos voluntários e na verdadeira desgraça, né? E aí nós começamos, então, nesse estudo, dizendo assim, que a influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, diz, né, no nosso estudo de hoje, eles podem ser influenciados por espíritos. E a gente tem visto isso já, né, bastante vezes, em bastante outras lições, que tudo tem a ver com a nossa sintonia e com o nosso pensamento. A gente pensa, a gente sintoniza. Então, dessa forma, estando sintonizado, nós vamos sim sofrer influência dos espíritos. Aí, depende de nós, daquilo que estamos pensando, se seremos influenciados positivamente ou negativamente. Né? E, como eu estava falando, isso tem ficado muito claro nos nossos estudos. Que o nosso pensamento, as nossas ações, nos sintonizam com os espíritos que se aproximam de nós. Por qual motivo? Pela afinidade, né? Porém, o estudo de hoje deixa isso muito claro. Não é responsabilidade dos espíritos, e sim nossa responsabilidade o que acontece na vida. Não é porque eles nos intuem, eles nos influenciam, que eles são responsáveis por aquilo que nós estamos passando. Os responsáveis somos nós, né? Pois a gente tem o quê? Nosso livre-arbítrio. Então, nós temos boas e más influências na vida. Isso depende de nós. Os bons espíritos nos auxiliam na tomada de decisões, por exemplo. Vamos aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, eu estou andando tal, e de repente eu encontro, né, entre aspas, por acaso, porque não é acaso, uma pessoa. E aí, conversando com essa pessoa de repente me ajuda, me auxilia em alguma questão que eu esteja precisando. Eu tô triste, de repente a pessoa conversa comigo, eu fico mais animado, ou a pessoa me faz um direcionamento para alguma questão, né? Ou sei lá, a gente pode de repente passar por lugares. Por exemplo, a gente tá andando muito triste, passando por dificuldades na nossa vida, e de repente eu passo em frente de uma casa espírita. E aí eu resolvo entrar, pegar informações, como que funciona, e começo a frequentar, e começo a me melhorar. Isso tudo é influenciação de espíritos. Nós não pedimos nas orações, Jesus me ajude, meu Deus me ampare, né? E os benfeitores com certeza nos auxiliam. Você está ali pedindo, por exemplo, para conseguir um trabalho.
E aí, de repente, você tá andando assim, aleatoriamente, vê uma placa de emprego, entra lá, faz uma ficha e é chamado. Quem te direcionou para aquele caminho que levava aquela empresa que estava com aquela placa de trabalho? Os nossos benfeitores, não é? Então, a gente pode ter essas influências positivas e podemos ter as influências negativas também, né? Eles podem influenciar, por exemplo, a matéria, como diz o estudo. Aí a gente vai usar aqui um exemplo do livro. Um homem sobe numa escada porque um espírito influenciou sua mente para subir naquela escada. A escada estava muito velha, caiu, o homem se machucou. Ele influenciou através do pensamento o homem a subir naquela escada, né? Por exemplo, um raio, né? Uma pessoa vê que está chovendo muito, se abriga debaixo de uma árvore. O raio cai e atinge a pessoa. A influência nesse caso foi do pensamento daquele homem se esconder, ou daquela mulher, se esconder debaixo da árvore. Não é, de jeito nenhum, que o espírito tenha feito cair o raio, não. Né? Sabemos que isso é uma questão da natureza, né? E comandado por Deus. Então, mas a influência, ele podia, por exemplo, ter, se fosse um espírito bom, se ele fosse acompanhado de um bom espírito, influenciado ele para não ir para aquele lugar, para ir se abrigar em outro lugar, né? Os espíritos não atuam sobre a natureza, eles não provocam a queda do raio, nem quebram a escada, né? Apenas intui a pessoa que tem a liberdade de fazer a sua escolha, de se abrigar em outro lugar, de não subir na escada. Os espíritos levianos e zombeteiros, eles podem então nos criar estes e outros embaraços que nos são permitidos, que são a eles permitido nos criar, para que a gente possa trabalhar, exercitar a nossa paciência. Eles agem por antipatias pessoais dessa vida ou de outra, né? Ou simplesmente por malícia, por serem espíritos zombeteiros. Por isso, gente, que se faz de profunda importância a gente manter a nossa moral elevada, não nos deixarmos abater pelas contrariedades da vida, pelos xingamentos, né? Usando palavras aí negativas, porque eles se atraem para isso. Se a gente aprender a ser mais sereno, a orar mais do que xingar, reclamar, a gente com certeza estará mais conectado com os bons espíritos. Pois se a gente mantém esse padrão mental, moral, os espíritos zombeteiros se cansam e vão embora. Porque eles veem que não tem como eles nos influenciar. Porque eu oro, porque eu tenho um pensamento elevado, porque eu tenho uma moral elevada, né? Então é isso que a gente tem que pensar e fazer quando a gente quiser afastar esses espíritos zombeteiros. Quando os nossos inimigos desta vida desencarnam, eles podem reconhecer na espiritualidade que fizeram mal pra gente na Terra, e eles podem se arrepender e não querer mais nos perseguir. Agora, pode acontecer o contrário também. Eles podem não nos perdoar, ter ódio ainda muito forte de nós, e aí eles se tornam, não tem um arrependimento, né, da parte deles, e eles se tornam, então, os nossos obsessores, como a gente tem visto em muitos estudos, em muitas palestras por aí. E o que a gente tem que fazer, então, para afastar esses obsessores, né? De novo, moral elevada, oração. A oração é a nossa maior ferramenta para não nos deixarmos ser influenciados por esses espíritos. A gente tem que orar com fé,
pedindo perdão mesmo para esses irmãos que a gente tem ofendido em vidas passadas, né? Pedindo que Ele nos perdoe, sigam as suas trajetórias, colocar muito nas vibrações do nosso Evangelho no lar. Esses irmãos que a gente nem conhece muitas vezes, nem sabe que fizeram. A gente às vezes nem se dá conta de que fez tanto mal aquele espírito, né, enquanto ele estava encarnado. Mas vamos pedir perdão, vamos orar a Deus que cuide, né, para que esse irmão possa receber auxílio e não ficar aí nos fazendo mal. Então, orar pelos nossos inimigos, retribuir o mal com o bem, como nos diz o Evangelho, fará com que eles compreendam os seus erros e suas artimanhas cessarão. Pois eles vão compreender que nada vão ganhar com isso, né? De ficar nos atormentando. Mas, antes de condenarmos os espíritos pelos nossos infortúnios, nós devemos acreditar que são as nossas transgressões às leis divinas a verdadeira causa dos nossos aborrecimentos. Então, antes de eu ficar falando, a minha vida tá desse jeito porque eu tô sendo obsediada, ou porque deve ter algum espírito aqui querendo, né, acabar com a minha vida. Antes disso, vamos olhar para aquilo que nós estamos vivendo, né? Como que nós estamos lidando com essas questões da nossa vida, se estamos revoltados, se nós só falamos palavras, xingamentos ou palavras, né, negativas, ou se nós estamos nos sintonizando na oração. Se a gente estiver sintonizado com a oração, com a mente elevada, né, resignados, pouco provável que esteja perto de nós esses irmãos. E se tiver, nós vamos pedir, através das nossas preces, que eles sejam encaminhados, né? Alguns espíritos podem interceder em nosso favor para nos proteger. Não há males que estão nos desígnios da providência. Nesse caso, eles podem amenizar as nossas dores e nos inspirar paciência, resignação, para superarmos as contrariedades e evoluirmos. Eles nos sugerem pensamentos positivos, pois depende de nós mesmos afastar ou aumentar as dificuldades da vida. Lamentar-se e fugir dos problemas, nada resolve. Nós devemos sim ter paciência e resignação, enfrentá-los e superá-los, pois frequentemente do mal que nos aflige surgirá um bem muito maior. Esse é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá, como diz o Evangelho, né? Então, quando a gente, nas privações das nossas vidas, né, muitas vezes a gente tendo assim aquele momento difícil, nos faltando muitas vezes o necessário para viver, isso nos causa desespero, e aí a gente pede a Deus riqueza material, né? Pede aos espíritos elevados que frequentemente ignoram, né, esse apelo. Entretanto, se for para nossa aprovação, eles podem nos ajudar, porque a gente sabe que o dinheiro também é uma prova, assim como a pobreza, né? Assim como os maus espíritos que querem nos conduzir ao mal, pois a riqueza é o meio mais fácil, né, de nos perder através dos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Então, os espíritos nos dizem que a prova do dinheiro é muito mais difícil que a prova do não ter dinheiro. Então, antes da gente pedir, a gente tem que pensar o que está aí, porque não é fácil ter dinheiro e ser uma pessoa de conduta boa, moral, ser humilde, fazer bom proveito do dinheiro, né? Para mudarmos o rumo da nossa vida, é preciso muito mais que trabalho. Podemos nos deparar com obstáculos intransponíveis e que, apesar de todos os nossos esforços, não encontraremos meios de superá-los. Essas dificuldades até podem ser provocadas pelas ações dos espíritos, mas na maioria das vezes ocorrem por causa da nossa presunção. As barreiras que encontramos mostram apenas que escolhemos mal a elaboração e execução de um projeto.
Está, portanto, em nós mesmos a causa dos nossos sofrimentos. É preciso determinação para nos modificarmos. O orgulho dificulta a mudança dos objetivos grandiosos que escolhemos. Não conseguimos perceber que através de pequenas ações a gente pode alcançar a felicidade. Somente quando a gente tiver o entendimento da justiça divina, minha gente, e da humildade, é que a gente vai poder abrir mais a nossa mente, o nosso coração, que nós vamos conseguir encontrar novos propósitos para o nosso crescimento. Os bons acontecimentos da vida devem ser comemorados sempre, porque representam a conquista dos nossos objetivos e a superação de dificuldades. Nós devemos então agradecer a Deus, pois sem a sua permissão nada se faz. E vamos agradecer aos bons espíritos que são, nossos companheiros, nossos agentes de mudança. Os homens que se esquecem de agradecer a espiritualidade pelas suas conquistas, veem apenas o resultado material delas, Muito há que assim procedem, para os quais parece que o destino sempre sorri. É preciso lembrarmos da transição que é a nossa vida. A nossa existência física é transitória. Essa felicidade do dinheiro, de ter, é passageira. E muito nos será cobrado para aqueles que muito foi dado. Estes terão mais contas a prestar quando desencarnarem. Então, a nós espíritas, muito será pedido, porque nós estamos recebendo muito através da nossa doutrina espírita, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, é isso que a gente tem que pensar, Que nós temos muitas coisas ainda para viver, e de tudo que nós estamos vivendo aqui, nos será um dia pedido contas. Então, como nós estamos vivendo? Lembra da leitura inicial, Já estamos sendo obreiros da fé? Já estamos no caminho reto? Já estamos aí buscando essa melhora dia após dia? Tornando aqui as nossas condições morais melhores? Eliminando os nossos vícios? Ajudando aquele que precisa, fazendo bom uso das questões materiais que nós recebemos. E aí o estudo vem nos falar também dos tormentos voluntários, que o Evangelho claramente nos traz. Que o homem, a gente está sempre procurando felicidade, E que é a felicidade a razão da gente se encarnar aqui na Terra. A gente tem essa necessidade de encontrar a felicidade. Por buscar nas coisas terrenas, que são ilusórias e perecíveis, em vez de procurar essa felicidade nos gozos da nossa alma. É gratificante encontrarmos a paz espiritual e mantermos a consciência tranquila. O curioso de tudo isso é que são criados pelo próprio homem. Os tormentos que somente ele cabe evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não existe descanso, pois a inveja e o ciúme o impedem de ter a verdadeira vida. Com certeza encontrariam a felicidade tão desejada se abandonasse tais viciações. Procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, tormentos voluntários. Para entendermos que muitas vezes a gente se pega pedindo a Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, minha vida está tão difícil, por que, meu Deus, eu tenho que passar por isso? Mas aqui, nesse capítulo do Evangelho, nos diz que nós procuramos, na maioria das vezes, com as nossas próprias mãos. E aí fala aqui da inveja, dos ciúmes, do egoísmo, do orgulho, das nossas vaidades, das nossas viciações, a maledicência, a alimentação desregrada,
Somos nós que procuramos, através desse nosso comportamento, esses tormentos. Então, só cabe a nós, com fé e acreditando na divina providência, na ajuda dos bons amigos espirituais, melhorarmos essas questões. E o estudo nos traz também aqui, para finalizar a parte A, sobre a verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, quase todos se enganam. Pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens o sejam. Os desgraçados supõem. Acredito que a miséria se encontra no credor impaciente, no berço vazio, na angústia da traição, na privação do orgulho que deseja vestir-se ricamente. É realmente desgraça para aqueles que não enxergam além do presente. A verdadeira desgraça está mais nas consequências do passado, as quais devem ser reparadas em conformidade com as leis divinas. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24, completando a questão dos tormentos voluntários. A gente se acha muitas vezes, né, um desgraçado, porque nada dá certo na nossa vida. Aliás, é meio difícil para mim falar essa palavra, porque eu não gosto dela. Porque eu acho que a gente tem que dar graças sempre por tudo que nós estamos passando. E não nos sentirmos sem a graça, que é o que quer dizer a palavra. Então vamos nos imaginar agraciados sempre pelo amor de Deus, que nos ajuda, que nos momentos das nossas dificuldades, está ali nos apoiando, nos fortalecendo, nos intuindo, junto com a equipe espiritual que está ali acompanhando a nossa vida. Então, seja o que for que nós estejamos passando, com toda certeza. Desculpem, entrou aí um comercial aqui na minha imagem, mas vamos lá, né? Então, a gente tem que elevar sempre o nosso pensamento a Deus e olhar para as nossas dificuldades e imaginar que eu posso eliminar essas dificuldades com a minha prece, com a minha melhora íntima, com o meu empenho diário, né? Com a minha reformulação íntima todos os dias da minha vida. E para tudo isso, nós vamos agora falar da parte B, que é o que nos move a fazer toda essa modificação, toda essa mudança, né, de nos tornarmos pessoas melhores, com pensamentos mais intuídos pelos bons espíritos, pessoas mais resignadas, que não reclamam da vida pelo que estão passando. É quando nós adquirimos o poder da fé. E aí nós vamos ouvir aqui uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes ele cai no fogo e muitos na água. E tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curar. E respondendo Jesus diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível.
Ter fé é confiar nas próprias forças, é acreditar, é saber, é ter esperança que podemos conseguir. É impossível imaginar o progresso humano sem a fé, pois quando confiamos nas nossas forças, nós somos capazes de feitos que até duvidamos que nós somos capazes de conseguir. Esse poder que pode ser chamado de vontade inquebrantável ou desejo da alma é o poder da fé. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles eram homens de pouca fé, ele não quis questionar o entendimento de Deus e da espiritualidade, mas sim constatar a confiança que tinham em si mesmo, nas capacidades e dons adquiridos através das encarnações. Olha aqui como isso é importante. Às vezes a gente não confia naquilo que eu já sei, que eu aprendi, né? Como eu disse anteriormente na parte A, eu sou convidada a fazer um trabalho numa casa espírita e eu acho que eu não estou pronto ainda. Lembremos que nós estamos galgando pelas encarnações e que nós estamos aprendendo já há muitas encarnações e que nós estamos precisando colocar na prática o que nós temos vindo aprendendo, né? Então, é isso que Jesus quis se referir, que aqueles homens, eles, não é que eles não tinham fé em Deus, mas eles não confiavam em si mesmo. Olha como isso é importante para a gente. Será que eu confio em mim, naquilo que eu posso oferecer? No amor que eu posso oferecer? Na ajuda que eu posso oferecer? Num copinho de água que eu encho lá no momento antes do evangelho? Na doação daquele trabalho? Eu estou dando muito para o outro e para Deus. Então, aqui, Jesus se referia ao fato daqueles que acreditavam em seu próprio potencial, sem presunção, encontram determinação para prosseguir, derrotando as adversidades que encontram pelo caminho. Remover montanhas, portanto, né, montanhas, dificuldades, né, que as montanhas não é o transporte físico da mesma, a gente já tem esse conhecimento, né, mas é ter firme decisão moral de que se pode suplantar as imperfeições, que nada no caminho será grande ou forte o suficiente para impedir nossa superação moral. Se em qualquer momento das nossas vidas nos deparamos com preconceitos, interesses materiais ou paixões orgulhosas, a consciência das prodigiosas faculdades que fazemos em nosso interior nos fará ultrapassar com galhardia essas barreiras. Ter dificuldade na vida é ter a oportunidade de exercitar nossa fé. E quando nós fazemos isso, as nossas capacidades, mesmo as que estão em estado ainda, né, inicial, latente, como ele diz, cresce através da nossa vontade ativa e se multiplica durante o nosso trabalho, nos mostrando os caminhos para a vitória. Não basta ver, mas é necessário compreender. Assim, não é a fé cega que devemos buscar, e sim a fé raciocinada, quando então se adquire uma fé consciente e racional. Se todas as criaturas encarnadas estivessem convictas da força que trazem consigo, seriam capazes de edificar-se moralmente e de realizar aquilo que chamamos de prodígios e muito mais. Foi por isso que Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Então fica aí essa lição valorosa, grandiosa dessa aula de hoje, que nos traz aí esse pensamento, né? Esse pensamento de que nós precisamos ser obreiros da fé, caminharmos para modificar todas as questões ainda em nós tão enraigados, nos melhorarmos, né? E através da fé, que é olhar para nós e acreditarmos que nós podemos, né? Ter fé ultrapassa a fé em Deus, é a fé em nós também,
para nós termos condição de fazer esse trabalho que Deus espera que a gente faça, um trabalho de melhora íntima, né? Antes de estar preparado para ajudar o outro, nós temos que estar pronto aqui dentro de nós, né? E não desanimarmos, não ficarmos aí eternamente achando que não estamos prontos, que somos ainda muito imperfeitos, porque cometemos ainda, temos vícios, cometemos erros, ok. Mas a gente tem que dar um passo importante para a nossa melhora. Então pensemos nisso, né? Estudemos realmente o Evangelho que nos traz essa verdadeira compreensão. Façamos as mudanças necessárias da nossa vida, sejamos perseverantes. Trabalhemos fortemente essa nossa fé em nós mesmos e em Deus acima de todas as coisas. E é isso, meus irmãos, meus amigos. A gente finaliza então o estudo desse dia, de hoje. E agora eu convido a todos vocês para juntos fazermos as vibrações, que é um momento muito especial, né, do nosso curso, porque aqui nós vamos colocar a intenção de todos os nossos irmãos que precisam de vibrações. Por nós mesmos, né? Vamos vibrar pelo mundo. Então vamos aqui nesse momento imaginar a figura carinhosa de Jesus e vamos entregando a Ele todas as nossas vibrações deste dia, deste curso. Vamos pensar naqueles que estão necessitando de saúde, necessitando de mais fé, necessitando de um trabalho, de uma família mais estável. Vamos envolvendo todas as pessoas, então, que estão nesses sofrimentos, estejam elas onde estiverem, porque a dor visita os mais diversos lugares, os presídios, as ruas, os lares, os idosos, crianças, os templos religiosos. Então, que cada lugar desse possa ser agora iluminado pela luz de Jesus e dos nossos benfeitores espirituais. Que os benfeitores possam recolher as vibrações que estamos aqui colocando aos pés de Jesus e possa transformá-las em energias curativas, fortalecedoras, para levar a todos aqueles que necessitam. Lembrando também dos nossos irmãos que deixaram a vida pela desencarnação, principalmente aqueles que tiveram mortes mais violentas ou pelo suicídio, que possam nesse momento ser envolvidos, acolhidos pela essa vibração e tornem-se fortalecidos para continuarem a sua caminhada no plano espiritual. E vamos assim humildemente pedindo por cada um de nós ainda tão imperfeitos e tão necessitados, Senhor, de vibração, de força, de resignação. E vamos aqui também deixando uma vibração em aberto, pedindo assim aos benfeitores que, sabendo onde há essa necessidade, possa levar essa vibração. E assim nós vamos finalizando as vibrações, dizendo graças a Deus. E vamos finalizando o nosso estudo de hoje, agradecendo do fundo do nosso coração por esse momento de reflexão, por esse momento de conhecimento, por mais esses conteúdos que nós vamos agregar na nossa vida, que nós possamos ter uma semana abençoada, fortalecida, que o nosso lar esteja mais harmonioso, que a nossa vida esteja seguindo de uma forma mais tranquila e que cada um de nós possamos nos fortalecer diariamente pela luz do Evangelho, pela presença espiritual dos nossos benfeitores. Gratidão, Senhor, infinita gratidão.
Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, vou me despedindo de vocês aqui hoje, mas com a certeza que logo, logo, né? Daqui a pouquinho, porque a semana passa muito rápida, estaremos aqui para mais um estudo. Como eu disse, temos aí mais 2 ou 3 aulas para finalizar o nosso livro. E então estamos chegando na reta final, né? Embora um pouco adiantado, porque já estamos em setembro ainda, mas finalizando mais essa etapa da nossa vida, né? Então é motivo de muita gratidão a Deus por nos ter permitido estar durante todo esse ano, tirando um tempinho da nossa vida para fazer o estudo desse livro. Então, que possamos nos ver brevemente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, cheio da minha saudade. E até a próxima semana, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Um beijo.